Olá, eu sou o Mário Gaziro e esse é o segundo capítulo da série Desvendando o Caso Júlio Lancelotti. Nesse capítulo, nós vamos tratar de esmiuçar o laudo da tirote. O que eu vou fazer para vocês aqui é bem simples. Eu vou fazer uma leitura explicativa do laudo final que eu emiti. Bom, o primeiro resultado, então, apresentado por eles foi uma tentativa de atestar similaridade entre a incisura intertrágica das orelhas esquerdas entre o suspeito e o acusado do vídeo, sem qualquer consideração estatística dessa ocorrência na particularidade genética da população brasileira. Ou seja, eles apresentaram isso aqui, tá? Eles apresentaram a questão dessa incisura na orelha, não falaram a probabilidade estatística genética na população, mas a coisa que é mais grave, né? A imagem deles no laudo, a partir do vídeo, não tem uma imagem de perfil, então não dá para ver essa questão da orelha aqui, né? Então eles comprovaram uma coisa que não dá para não se sustenta nas evidências. E o que acontece? Eles montaram uma imagem invertida aqui, né, onde a gente consegue destacar bem essa região preta aqui, essa região mais escura, ele fica branco. E quando você inverte a imagem deles, não fica branco. Pode ver que essa daqui é a minha, tá, que eu estou demonstrando, que não dá para ver o detalhamento da incisura. E o que eles fizeram então? Colocaram essa seta vermelha bem em cima, da onde era para ver a incisura. Tá? Então aqui, já estou indo para as falhas mais graves. Tá? A terceira falha grave deles foi ocultar um item de interesse na análise, utilizando o próprio marcador visual. E com isso induzir o leitor à constatação errônea de compatibilidade. Vamos seguir aqui. Aí na sequência, eles apresentam como prova, né, de que seria o padre, né, eventualmente, o uso de características praticamente onipresentes na terceira idade, né, que são essas linhas da face. Eu já mostro aqui logo de cara uma imagem pega na internet, nesses sites de Doppelganger, sites de sósias, né? Praticamente, eu acho que até o sorveteiro da minha esquina tem isso, tá? Então não dá para você levar em consideração isso. O que você teria que levar em consideração na análise prosopográfica seria cicatrizes, manchas de nascença, coisas do gênero. Não simplesmente um item que ocorre na idade. Então isso é um mau uso da técnica, tá totalmente deturpado em função de atingir o objetivo que eles queriam. Seguindo aqui, eles falam de contorno facial. Contorno facial não dá para ver. Pode ver que a gente não consegue nem ver a altura do crânio corretamente, como acontece aqui. Eles falam de altura da calvície, ou seja, estava bem calvo, mas eles não levam em consideração a possibilidade desse indivíduo ter simplesmente raspado a cabeça. Tá? Então isso é uma coisa bem crítica aqui, para se assemelhar mais com o objeto-alvo. Fala-se do nariz, tá? Da inclinação sutil do nariz para baixo, mas mais uma vez, tá? Não dá para, nas imagens que foram divulgadas, não dá para saber se existe ou não a ocorrência do chamado nariz aquilino, o nariz de águia. O padre realmente ele tem o nariz um pouquinho aprofundado aqui, na ponta para baixo, mas os vídeos deles não dá para ver isso, tá? Você olha de um certo ângulo que não daria para perceber. E olha lá se não foi feito para isso ainda, inclusive, né? Então não é possível constatar o nariz aquilino dessa forma. Outra coisa que eles comentam é as covinhas no queixo. Né? No meu laudo está anexado, até no final, tá uma pesquisa que mostra que 40% da população brasileira tem essa ocorrência das covinhas no queixo. Então, novamente circunstancial. Bom, eu fiz aqui uma listagem das coisas que eles não falaram, tá? Que deveria estar na análise prosopográfica. Eu listei aqui 6 itens que eles deveriam ter levado em consideração. A propósito, essa daqui, gente, essa daqui é uma foto do padre há um mês antes da data do vídeo, 2019. Ou seja, olha como é que o padre estava aqui e olha como é que o padre aparece um mês depois aqui. Tá? Você não vê manchas de pele, você não vê rugas, você não vê nada. Né? Você vê aqui uma cicatriz proeminente que praticamente nem dá para visualizar nele corretamente aqui. Eu até considerei isso no laudo, se não era o caso de maquiagem, tá? Porque essa cicatriz ela faz uma sombra e por que o resto das rugas não estaria fazendo? Tá? Bem característico isso também. Não foi analisada a questão do contorno labial. Vocês podem ver aqui, ó, esse indivíduo ele não tem... não é bem definido aqui o contorno labial como é aqui no caso do padre. Então tem diferenças aqui. E o mais crítico, tá, das coisas que eles deixaram de fora... bom, eu fiz uma lista das coisas que deixaram de fora aqui. Tá? Deixaram de fora rugas de expressão, típicas da idade. Na época ele estaria já com quase 70 anos, 69. Manchas de pele, que não aparecem. Vocês virem aqui, não vai ter
praticamente mancha de pele, tá? Isso é da mesma época, as fotos são da mesma época. O que eles não levaram em consideração? Cabelo. O cabelo estava bem espetado ali na época. Tudo bem que ele podia ter tomado banho ou alguma coisa do gênero, mas não foi especificado. A questão da ausência da escarificação da cicatriz na testa. Ou seja, essa cicatriz aqui, ela projetou sombra quando a luz bateu. Ou seja, ela está em alto relevo, ela está escarificada. A cicatriz do padre não está em alto relevo. Tá? Ela não está escarificada. Quando você vê aqui, o padre tem uma leve cicatriz, muito leve, não escarificada na testa. Então, ou seja, não produziria sombra. Mas como é que fez a cicatriz? Qualquer maquiagem de Halloween faz isso, gente. Então, vamos lá. Continuando nos itens não incluídos na análise prosopográfica. Orelha. Não levar em consideração as orelhas, né? Então, porque é um fato médico popularmente conhecido que as orelhas continuam a crescer durante toda a vida. Aí uma pessoa da ordem de quase 70 anos, ela vai ter uma orelha bastante proeminente. Então, o que a gente tem aqui, eu coloquei em escala aqui, levando com base a armação dos óculos, já que aqui foi colocado mesmo óculos, né? Então, eu reescalei em função da largura do óculos. E olha só, olha como as orelhas são bem diferentes. Inclusive, eles comentam da rugosidade na orelha. O padre não tem a rugosidade no lóbulo da orelha. Tá? Então, eles usam isso como artifício lá. E é uma coisa que o padre sequer tem. Tá? E eles não consideraram o tamanho das orelhas. E o tamanho das orelhas é uma das coisas que daria para ver, mesmo não tendo a imagem de perfil. Tá? Então, as orelhas são completamente diferentes para a mesma época. Tá lembrando? Essa foto não é de agora. Essa foto aqui eu peguei de uma missa que o padre fez em 2019. Tá bem documentado aqui. Não é de agora, 6 anos depois, para a orelha ter crescido. Coisas que eles ignoram ainda. Lábios, dentes e fala. O formato labial, né, normalmente tem que ser considerado, principalmente nesse tipo de análise que eles fazem, que é mais subjetiva. Os dentes, né, note que no vídeo não ocorre nenhuma vez. Tá? A boca está sempre fechada, está sempre escondendo a arcada dentária. Todo mundo sabe, que questão de filme e cultura popular assim, que a arcada dentária é usada inclusive para identificar o cadáver, quando se encontra o corpo. O padre está sempre, quase todas as fotos dele, ele está sempre falando, ou quando ele está relaxado, ele está sempre com a boca aberta, é sempre visível os dentes. Aqui não é visível, a gente não consegue ter nenhuma informação da parte dental. E nenhum dos frames aparece isso também. Então a gente não tem constatação dental e isso não foi levado em consideração. Seria muito fácil a gente fazer uma comparação de dentes assim e falar, não, realmente a análise prosopográfica foi efetiva, bate os dentes, bate o distanciamento entre a dentição da mandíbula inferior, né? Mas não foi levado em consideração também a questão dos dentes. Então, a quinta falha que a gente identifica aqui é uma realização da análise prosopográfica incompleta, tendenciosa, ignorando fatores contrários ao seu interesse. Bom, finalizadas as análises prosopográficas, o restante do laudo da Theroth leva em consideração os aspectos físicos ali. Tá? Eles pegam muito no pé de que tinha uma porta branca na sala. Gente, todas as portas lá em Belém, inclusive eu chequei no Viva Real, é muito comum encontrar ali na região do Padre portas desse estilo. Mas isso também pode ser comprado. Tá? Lembra que a gente tá explorando aqui a hipótese da criação de um cenário, né? Assim como aconteceu com o Dória? Né? Para quem não acredita muito nisso, olha o que foi feito a gente vai falar disso no último capítulo do documentário, mas no caso do Dória, montaram todo um cenário. Tá, para poder fazer aquele incriminar, contratar atores, fizeram uma série de coisas. Então não é impossível de ter sido criado um cenário, não. Aí a gente vai para o item principal da perícia Perotti, que é a questão da santa. Tá? Uma santa de madeira que eles mostraram no laudo que foi encontrada ali. Mas o que acontece? A santa de madeira, quando você dá um zoom no laudo deles, tirando o fato do quadro, né, que eles não comentam o quadro aqui, né, o braço da santa está completamente a 90 graus. Isso é típico. O braço a 90 graus são típicos de santa, da Santa Rita de Cássia. Tá? Não é típico um braço 90 graus nesse tipo, aqui eu creio que é uma Santana, alguma coisa assim. Vamos ver, inclusive, eles se justificam disso nas entrevistas que eles dão depois. Eles tentam se justificar, né? Vamos ver aqui a justificativa. Foram 2 semanas de muito trabalho no vídeo, verificando todos os frames, verificando as características do vídeo e fazendo a investigação no Instagram dele. E nessas 2 semanas, na primeira semana, a gente tinha encontrado só uma imagem de uma santa que era da mesma cor, mas a saia estava um pouquinho diferente. E aí a gente começa a pensar nas possibilidades. Mas será que não é a iluminação? Será que é algum jogo de luz?
Jogo de luz, gente, fala sério, hein? Falar que jogo de luz fez isso aqui é ignorar completamente isso. Bom, eles ignoram o quadro, eles ignoram uma série de coisas super importantes, tá, ali no cenário. Então, é assim... Vamos seguir aqui. Aí tem o Menino Jesus de Praga, tá? Que eu já mostrei que isso daqui, ele é muito fácil, é um item muito comum de ser comprado por aí. E mesmo esse daqui, se a gente fizer uma análise da cruz que está em cima da cabeça do que aparece lá no vídeo falso, né, a gente vai ver que não bate com o tamanho da cruz do Menino Jesus de Praga que aparece na foto do Instagram do padre. Então tem uma pequena diferenciação aqui já aí também. Então tem indícios de fraude aqui também, tá? Nesse outro item de adorno. Existe a questão do quadro fantasma. Tá? Eles simplesmente ignoram que esse quadro aqui. A perita ainda fala nas entrevistas dela que ela não encontrou esse quadro no Instagram do padre em lugar nenhum. Né? Então, sabe, eles querem imputar esse cenário fictício, virtual ao padre, né? Porém, a gente já tem aí a comprovação da fraude, da questão da pedofilia, né, do primeiro laudo. A gente tem aí a questão de que eles juntaram elementos supérfluos, como pulseira e óculos, que não tem nada a ver, tá, para uma análise forense, são facilmente imitáveis, né? Eles ignoram o quadro, que provavelmente estava aqui numa tentativa de imitar o quadro da sala do padre, né, mas tentaram deixar passar um pouco mais do que só a moldura. Olha aqui, ó, acabou que passou aqui uma gravura no fundo que não é a gravura que tem ali do padre, não tem o sofá, não tem nenhum outro item que normalmente aparece nas lives, como eles justificaram, né? Ademais de uma porta somente isso. Então, a gente tem essa questão, tá? A Tirotes faz um laudo super tendencioso, tá? Deixa de analisar características que deviam ter sido analisadas, como manchas de pele, né, tamanho de orelha, e aí passam isso no lado da característica da pessoa em si. No ambiente, eles ignoram o braço da santa completamente, eles ignoram a ausência do quadro, fazem uma justificativa estapafúrdia de que a iluminação, de que a mera iluminação fez essa imagem da gente ver o braço da santa virado aqui, sendo que até a coloração não bate. Vocês podem ver que o tom de cor aqui da santa que aparece, das santas que vende da Rita de Cássia, que, aliás, gente, se você escrever Santa de Madeira no Google, a primeira santa que aparece é essa Rita de Cássia. Então, supondo uma armação, tá? Supondo essa questão da fraude, né, de uma quadrilha, alguém deve ter pedido, precisamos comprar uma santa de madeira. Você vai lá, você escreve Santa de Madeira no Google, a primeira santa que aparece é essa, tá? E ela tem a cabeça curva. Então, foi essa daqui que usaram na montagem. E, como eu já disse no primeiro vídeo, é providencial que justamente é uma figura divina, uma figura do item religioso, uma santa, seja o principal item aqui que comprove que esse cenário não era a casa do padre. Tá? Se alguém tem dúvida disso, por favor, entre na fila para comprar terreno na Lua também. Tá? Porque essa análise não comprova que é lá e só reforça a nossa tese do cenário ter sido recriado, como no caso do Dória. Bom, esse capítulo foi bem curtinho. Tá? Eu convido todo mundo a ver o capítulo 3, que eu vou lançar depois, sobre as nossas análises avançadas, onde eu vou mostrar em detalhes tudo que foi feito aqui e vou mostrar os modelos 3D em execução e funcionamento. Então, muito obrigado mais uma vez e até mais.